Fala galera, bem-vindo, bem-vinda a este canal. Primeiramente, se você não é inscrito, se inscreva, por favor, ajude a crescer este canal. Se você já é inscrito, muito obrigado. Compartilhe esse vídeo para que possamos chegar a maior número de pessoas possíveis. Nesse segundo episódio, vamos falar do racismo sutil por trás das palavras. Então, fique ligado aí. Você já ouviu muitas palavras com tons preconceituosos. Isso diz respeito a branco, também quanto a negro. Mas o que há de comum no Brasil são palavras de cunho preconceituosas que vão ao encontro da raça negra, principalmente quando se quer marginalizar o afrodescendente. Usar palavras pejorativas para referir a afrodescendente do Brasil é uma ação muito comum. E nessa série, que estamos tratando de palavras e expressões que são utilizadas no dia a dia por brasileiros de várias regiões distintas, em que essas palavras têm raízes racistas. Hoje, no segundo episódio, vamos falar primeiramente do samba do crioulo doido. E aí, você já ouviu essa expressão? Tem uma música, que chama-se Samba do Crioulo Doido. E aí, o que essa expressão tem que ver com a raiz do preconceito racial no Brasil? Bem, a expressão samba do crioulo doido foi criada com o objetivo de satirizar as escolas de sambas que produziam sambas com o objetivo de exaltar a cultura afrodescendente brasileira, que retratavam os fatos históricos brasileiros ligados à raça negra, ao afrodescendente, à cultura negra no Brasil. E essa expressão teve seu auge durante a ditadura militar, o regime militar que foi implantado no Brasil. Essa expressão ganhou fama. O objetivo dela é afirmar o estereótipo negativo sobre a raça negra, ou seja, levar as pessoas brancas a rejeitar, exemplo, essa cultura musical do samba, fazer essa preterição por ser uma cultura negra. E quando eu for produzir meu texto, eu não posso utilizar a expressão desse tipo, porque seria um preconceito racial. Qual palavra eu deveria usar em uma produção de texto ou na minha fala quando eu quiser referir a algo que é um samba do crioulo doido, é uma confusão? Está aí, você vai usar a palavra confusão. Isso aí é uma confusão e não, isso aí é um samba do crioulo doido. A outra palavra que vamos tratar nesse episódio é crioulo, negão. Primeiro, você tem a questão da na América Espanhola. Crioulo era mistura de índio com europeu, lá na América Espanhola, ok? E aqui no Brasil, como surgiu a expressão crioulo negão? Então, referia-se aos filhos de africanos que foram escravizados e trazidos para o Brasil como crioulo ou negrão. Era um termo extremamente pejorativo para discriminar os indivíduos negros que vinham da África ou os filhos de indivíduos negros africanos. Então, o objetivo era isso, fazer a discriminação dos afrodescendentes. Mas, e então, qual palavra ou expressão vou utilizar na minha fala
no dia a dia ou numa produção de texto, para eu não ser preconceituoso ao utilizar negrão ou crioulo? Bem, sugere-se que use a palavra preto, negro, não precisa ser negrão, não precisa ser crioulo. Outra expressão muito comum no Brasil é meia tigela. Minha mãe adorava falar essa palavra, né? Ainda que somos de origem mistura, né? De branco com africano, porque minha avó, por parte de pai, é de origem europeia. Meu bisavô morreu com 125 anos, segundo o registro dele, e ele era parte dos ex-escravos aqui do Brasil. Então, a expressão meia tigela surgiu devido à alimentação dos escravos. Funcionava assim: aquele escravizado, que servia seu patrão, produzia algo que agradava o seu patrão, ele recebia uma tigela de alimentação cheia. Aquele escravizado que fazia o serviço que o patrão, o senhor, não agradava do serviço dele, ele recebia metade da alimentação, ou seja, meia tigela. Então daí vem a expressão meia tigela. Com o passar do tempo, meia tigela tem a ver com algo que foi mal feito, por isso recebia meia tigela de alimentação, tomou conta de expressão popular no Brasil. Quando se faz algo que foi mal feito ou diz-se que é um serviço medíocre, chama-se um serviço meia tigela. E aí, para eu não usar essa expressão no meu dia a dia, ou para eu não colocar isso na minha produção textual, quais palavras posso utilizar como sinônimo disso? Serviço mal feito, serviço medíocre. Pronto, simples. Outra expressão muito conhecida no Brasil: tem angu nesse caroço. Vai falar que você nunca ouviu essa expressão. Então é uma expressão muito dita quando você está contando uma história e a pessoa duvida do que você está contando, percebe que você está mentindo ou está fazendo uma farsa, criando uma fake news de algo. Então, quem está ouvindo, o seu interlocutor, ele diz o seguinte: tem angu nesse caroço. E aí, o que tem a ver essa expressão tem angu nesse caroço com o preconceito contra afrodescendentes? A expressão surgiu devido aos escravizados utilizarem truques. Então, as senhoras africanas escravizadas, que deveriam alimentar-se de angu, que era a alimentação principal dos escravos, o que elas faziam? Elas, quando estavam produzindo angu para alimentar a si mesmas ou alimentar, assim como alimentar os seus filhos, maridos, então elas escondiam um pedaço de carne ou torresmo no meio do angu. Daí veio a expressão tem caroço nesse angu. Ou seja, quando desconfiavam que naquela alimentação tinha algo estranho, ou seja, o negro estava roubando a carne do seu senhor, então o dono do escravo, né, o escravizador, dizia: tem caroço nesse angu. Eu preciso verificar isso. Mas no meu dia a dia, quando eu for dizer tem caroço nesse angu, ou seja, essa história está mal contada, o que eu posso falar ao invés de usar a expressão que era tipicamente usada para falar que os escravos
estavam ludibriando ou roubando a comida dos senhores. Então, o que você pode dizer? Pode usar a expressão, no lugar de tem caroço nesse angu, aí tem coisa. Nessa história que você está me contando, tem coisas a mais.